Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez nessa série Contramão. Porque nós estamos na contramão do mundo, não é verdade? O mundo está correndo para um lado, é muito ruim, vocês sabem. Mas nós estamos totalmente ao contrário, porque o mundo está correndo para a perdição. Você está agora caminhando para a salvação. Mas existe todo um esforço que você tem que ter, um entendimento para você não ficar arrastado pelo mundo, às vezes inconscientemente. Você precisa ter consciência do que Deus tem para você, porque o caminho é estreito, mas o caminho vale a pena, é o caminho da vida. E entre as coisas do mundo, uma delas, das muitas, né, muitas coisas ruins, uma delas são games, são jogos, que as pessoas entram sem saber, tem coisa boa, tem coisa ruim envolvida com isso. E essa questão dos games, dos videogames, esses jogos que hoje é febre, né, no meio da garotada, os pais têm que comprar, investir em equipamento, e tem que investir em jogos, os garotos ficam ali, adolescentes, jovens, até adulto também, né? E tem uma pessoa que entende muito disso, que viveu nesse mundo, desse universo, né, dos videogames, do universo dos games, e nós queremos ouvi-lo. O Vitor Grassato. Ele está aqui conosco, vai falar coisas interessantíssimas que nem eu sabia, mas ele sabe, porque ele viveu tudo isso aí. Graça e paz, amada igreja. Amém. É uma bênção, uma honra tremenda poder abranger esse assunto, como o pastor Misael bem mencionou. Nós realmente estamos aí vivendo um universo, né? Ele é bastante imersivo. Games são algo que possivelmente pelos próximos anos aí abrangerão muito mais do que nós podemos ver hoje. Então é começar a se atentar e entender um pouco mais. Dúvidas básicas ao profundo nós iremos abordar aqui hoje. Eu espero que você pegue seu caderno, sua caneta aí, faça bastante anotações, tire bastante dúvidas, porque eu creio que nos comentários nós podemos responder depois, não é? É verdade. Maravilha. Ô Vitor, só fazendo um retrospecto na história, as pessoas sempre gostavam de se divertir. Certo. Entretenimento sempre houve, acho que o Caim e Abel gostava de brincar alguma coisa. Com certeza. Deu problema entre eles, mas... Eu gostei do que eles estavam brincando, mas alguém levou pro coração ali. E sempre a gente percebe, inclusive, o diabo sempre usou essa questão do teatro, aqueles cerimoniais, onde havia muita música, a gente vê aqueles bacanais, aquelas festas. Então parece que tudo isso é uma coisa já, acho que quase que natural do ser humano, procurar se divertir, né? É da carne isso aí. Carne, A questão principal hoje, que acho que nós vamos abordar, é que hoje há uma tecnologia avançadíssima. Muito atraente, um negócio absurdamente atraente. Exatamente. Até nós ficamos fascinados. Essa fascinação envolve muitas áreas, principalmente na área do entretenimento, especificamente na questão dos games. É sobre isso que eu gostaria de falar então com vocês. Temos aqui um especialista que com muito carinho atendeu o nosso convite, e eu me sinto honrado de ter aqui, porque ele batizou na nossa igreja, aceitou Jesus, batizou aqui, hoje é um discípulo de Jesus, é um multiplicador, é um profeta de Deus, mas não deixa de ser uma pessoa atualizada. Sim, tenho bastante afinidade com esse mundo ainda. É uma esfera que eu abordo quase que sempre. Ô Vitor, antes só uma apresentação, fala um pouquinho, um resuminho. Afinal de contas, você de repente passou várias fases da adolescência e depois entrou nesse mundo dos games. O que aconteceu? Conta rapidinho. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa sobre as coisas, e eu tive uma criação, minha criação foi totalmente fora da igreja, uma pena e até mesmo um preparar de Deus, né? Então eu comecei a jogar profissionalmente com 12 anos, eu comecei a viajar o mundo com 15, e depois daí eu fui até os meus 27, 28 anos, chegando num nível muito alto de profissionalização dos games. Eu conheci jogos com criança, normal, comecei jogos normais, jogos de tabuleiro, jogos de desenvolvimento, como xadrez, Resta 1, coisas muito simples. E depois disso começaram a haver e existir, né, os e-games ou os e-sports, que são os jogos voltados não só para videogame, mas também para plataformas digitais. Então nós envolvemos aí celulares, computadores, videogames, qualquer eletrônico. Então pode ser um iPad, né? Pode ser qualquer um desses produtos que antigamente não tinha. Mas a minha criação toda, ela sempre foi no desenvolver do cognitivo, né, com o competitivo. Sempre fui um cara muito competitivo. Então sempre gostei muito de jogos, mais pela questão do torneio, do disputar e tudo mais, não uma questão do prazer em jogar. E eu acho que foi aí também uma das coisas que geraram em mim, quando aceitei a Jesus, obviamente, uma vontade tremenda de renunciar a tudo.
simplesmente assim, renunciando a tudo. Especificamente, você se especializou em algum tipo de game, Sim. de jogo? Eu me especializei no tipo de card game, que é os jogos de carta. Não as cartas convencionais como nós conhecemos do baralho de 52 cartas, essas que as pessoas costumam jogar buraco, truco, né? Os jogos conhecidos de baralho ou mágicos usam. É um jogo específico. Há uma classificação para alguns tipos de jogos. É um jogo eletrônico. É um jogo eletrônico. Não é carta física? Sim, ele começou como físico, hoje é eletrônico, mas Ah. ele tem um torneio específico em duas partes. Tanto pode ser no online, quanto pode ser no físico. Então, é um jogo que, consequentemente, trouxe outros para fazer a mesma coisa. Legal. E depois, aí você acabou, você falou que tem profissionalização, você viveu disso uma certa fase, você foi remunerado, quer dizer, competiu, teve... E daí, como é que foi? Em 99 eu comecei a jogar, não existia a questão do computador, não existia a questão do videogame em si, né? Existia, mas não como é hoje. E eu comecei a jogar por lazer mesmo, era uma forma de ter, né, o contato social com as pessoas, porque você está sempre jogando com alguém, né, assim como o futebol, entre outros. Mas quando eu comecei a perceber que isso poderia me trazer um retorno financeiro, foi em 2002, porque as cartas elas têm um valor associado a elas. E cada torneio que eu participava, eu ganhava um retorno em cartas ou em produtos. E através desse retorno de cartas e produtos, eu poderia não só vendê-las, né, para colecionadores, ou para outros competidores, ou para outros jogadores, mas também eu poderia formar uma base de cartas que me deixavam ou permitiam viajar para outros países para competir, e aí você já ganhava em dólar, né? E na minha época, parece que é muito tempo atrás, mas nem tanto assim, era feito por um Swift Code. Então o banco ele te mandava um registro e você trazia esse dinheiro para o Brasil através do Swift Code, totalmente declarado e tal. Então era uma fonte de renda, assim. Dava para ganhar dinheiro, sim, viver disso também. Bom, então foi uma fase muito interessante, você viajou o mundo, né? Viajei o mundo. Eu viajei, para o senhor ter uma ideia, eu fiz praticamente todos os estados dos Estados Unidos. Eu viajei para 8 países da Europa, praticamente toda a América Latina, acho que exceto Venezuela, porque não tem condições de ter torneios como esse lá, não suporta. Mas viajei para Equador, Paraguai, Chile, Argentina, Chile dezenas de vezes. Tem a parte da viagem em si, né, da rotina em si, que faz você se transformar num atleta, né? É necessário que você coma muito bem, é necessário que você durma muito bem, é necessário que você estude, é necessário que você faça outras coisas, como ler livros, não dá pra ficar só focado no jogo, inclusive. Até que é algo curioso. É importante você informar isso, porque os pais que estão nos ouvindo, os jovens, adolescentes, é preciso entender que o Vitor é uma autoridade no assunto, né? Alguém que viveu no meio de gamers, né? De campeonatos, viu lados muito bons que também tem, mas não em lados muito ruins. Entra uma série de coisas que ele vai falar agora, ele vai começar a explicar, né? Porque, assim, antes da gente entrar nos aspectos detalhados do que é bom, do que é ruim, a primeira impressão que o jovem tem, primeiro ele é atraído pelo próprio jogo. Exato. Depois uma fascinação pelo sucesso. Também. Né? E quem não quer ter sucesso? Exato, não, com certeza. É a questão do sucesso, né? E depois a questão do sucesso, o dinheiro. O dinheiro. Né? É lógico, e quando eles ficam sabendo que um ou outro tá milionário, tá, não, eles se acham, já se começa a se revelar. Eu vou jogar bastante aqui e tal, né? Vamos chegar lá e eu vou ganhar 1 milhão de euros por mês. Não é bem assim, né? Não, não alguns ganham muito bem, mas nessa corrida aí, alguns chegam no topo da pirâmide. A questão é quando chega aqui na base da pirâmide, só sofrendo e gastando. Bom, mas Vitor, vamos lá então. Você vai falar aqui, vamos lá, vamos organizar as ideias aqui. Então, primeiro ponto, vamos lá. O que você quer abordar? Olha, eu acho que é interessante nós abordarmos a diferença entre os jogos, falarmos sobre cada tipo de jogo, porque tem pais que eu creio, né, assim como os meus pais também vieram dessa geração, que acham que alguns jogos, por exemplo, são perigosos e podem gerar violência na criança. Então a gente vai falar sobre o estilo de jogo de cada um dos jogos que são oferecidos hoje e como que nós podemos diferenciá-los, né? Porque o mais importante, muitas vezes, que talvez eu creio que seja a grande dúvida da maioria, é como eu identifico um perigo de um jogo, né? Então você precisa primeiro entender quais são, quais existem.
Depois que você puder entender quais são e quais existem, a gente começa a abordar o que pode vir de benefício e quais são os grandes perigos que estão por detrás. Eu mesmo falo por experiência própria. Se não tivesse encontrado a Jesus, eu talvez estivesse vivendo uma vida muito mais miserável do que a que eu vivo hoje. Por que eu estou falando isso? A pandemia, por exemplo, paralisou todos os eventos dos torneios que eu jogava. Então, a gente não sabe quais são os planos de Deus, mas os planos de Deus sempre são os melhores para nós. Sim. Então, nem sempre você colocar a sua fé e sua esperança no seu talento, no jogo que está ali, só porque ele é de clicar, cara, tudo pode mudar da noite para o dia. A nossa fé tem sempre estar no Senhor Jesus. Então, eu quero abordar falando disso primeiro, falando sobre a diferença de cada um desses jogos. Tá bom, então vamos lá. Esse ponto é importante porque os pais são leigos como eu, né? Eu tenho 2 netinhos, né? Um de 10, outro de 5, já fica, se deixar, fica o dia inteiro no tablet ali, ou no joguinho lá, né? Então, é fascinante mesmo. Sim. Mas vamos lá, fala um pouquinho então desses vários tipos aí. Bom, vamos lá. Para que seja, eu e o pastor Misael, nós estávamos conversando sobre isso até antes de entrarmos ao vivo, né? Para que seja muito claro, nós temos que entender que games não são apostas, bingo, cassino, nem outros jogos de azar. É um outro tipo de jogo. Então, claro que há os perigos, mas esse tipo de jogo nós vamos talvez falar num outro momento, inclusive vou deixar até a liberdade para o pastor Misael falar sobre isso com mais autoridade sobre esse assunto. O foco aqui é realmente games, porque é muito, muito difícil você chegar hoje para o seu filho e tentar explicar sobre videogames, sendo que videogame não tem a palavra escrita na Bíblia. Então o jovem ele pode se sentir falando um outro idioma. O jovem ele precisa ser, ou melhor, precisa entender que o seu pai e sua mãe compreendem aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele está falando, né? Então, jogos, vamos lá, games, e videogames, televisões, tudo mais. Eu estava falando com o pastor Misael essa semana e nós citamos uma frase do Leonard Henry, que cita muito bem o que isso quer dizer. Ele diz que o entretenimento é uma astúcia do diabo para a substituição da verdadeira alegria. Afinal, nós sabemos que a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando é roubada a nossa alegria ou substituída, ficamos sem força. Então, os jovens hoje, eles têm a sua força roubada, eles têm um cansaço muito maior, apesar de hoje não estar, por exemplo, brincando na rua, ou jogando bola até tarde, ou brincando com os amiguinhos, jogando bolinha de gude, como antigamente, simplesmente sentado no seu quarto jogando no computador. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o entretenimento, ele não é um pecado. O entretenimento, ele não é algo nocivo, mas ele é nocivo. Ele está mascarado pelo inimigo como nocivo. Você pensa que pelo filho estar sentado no quarto, seguro, dentro de casa, passando 2, 3, 4, 8 horas, é ok? Eu tenho uma notícia não muito boa, tanto para o que joga quanto os pais. Não é ok. É necessário que haja, primeiro, a identificação do que está sendo jogado. Segundo, o que esse garoto está produzindo ali. Ele está em contato com que tipo de pessoas? Ele está tendo contato com outras pessoas? Ele está tendo contato apenas com o jogo? Um terceiro ponto que eu acho que a gente... Só um minutinho. Uhum. Hoje, eu percebi, né? Até ontem mesmo, meu netinho estava em casa lá, eu vi que eles estavam assistindo o jogo, isso, observando o jogo, e pessoas falando, quer dizer, era coisa ao vivo. Sim. E quem estava lá? Exato. Dá para identificar isso? Dá para filtrar isso? Isso é perigoso, não é perigoso? Como que é? Hoje em dia, nem sempre só jogar o jogo faz parte do processo de jogo. Hoje em dia nós temos, como bem mencionado, as streams, ou o conteúdo que é absorvido através dos jogos, que são outras pessoas que estão jogando, ou alguns torneios que estão acontecendo naquele momento, pode ser ao vivo ou gravado, de alguma pessoa explicando e falando sobre o jogo. Isso tem um lado bom, mas também tem um lado ruim. Por quê? Porque se for um jogo que abre portas para outras coisas que não são prudentes no reino de Deus, evidentemente que todos aqueles conselhos se tornam conselhos diabólicos, o que é completamente comum de se acontecer, principalmente porque nós estamos falando de algo que pertence ao mundo. Então, para que nós entendamos, da mesma forma que você cuida daquilo que seu filho assiste, seja no YouTube, seja no Netflix, seja em outros canais de stream, você também tem que controlar aquilo que seu filho assiste voltado para jogos, porque nem sempre, mesmo que o conteúdo seja de um jogo, o conteúdo que está sendo passado em si por trás desse jogo é um conteúdo bom ou um conteúdo inofensivo. Pelo contrário,
pode muitas vezes despertar coisas que o jovem desconhece, que está lá ocultado em seu coração, enfim, coisas que realmente só o mundo poderia tirar essa tampa, né? Então, eu acho que é necessário que haja uma dupla observação, não só para o que está sendo jogado, mas para o que está sendo observado também, porque envolve o entretenimento, né? Sim, sim. Antes de você prosseguir nessa questão mais técnica, assim, mais específica, vamos só abordar um aspecto aqui vamos dizer assim, do vício, da escravidão, Okay. Aquela coisa que prende realmente, né? Por exemplo, vamos falar, um jogo de xadrez é uma coisa que não tem nada de imoral, nunca tem, né? Todo mundo sabe, ninguém fala, o cara tem pecado porque jogou xadrez. Agora imagina uma pessoa que ele fica tão fascinado em tentar ganhar ali do computador ou do outro, que ele não quer mais comer, não quer mais dormir, ele começa... Isso, biblicamente, é pecado, né? Porque é um desequilíbrio, né? Sim. Então, independente do conteúdo ser violento, ou ocultista, diabólico, pode ser uma coisinha até assim, inocente. Exato. O fato de prender ele ali, ele perder o controle, perder equilíbrio. Às vezes, a mãe, para fazer o garoto sair do videogame ali para ir almoçar, é uma briga. Exatamente. Eu já vi pais falando, para tirar meu filho do game, para ir na piscina, ele não quer na piscina mais. Ele quer ficar ali, entendeu? Então, coisa saudável com a piscina, jogar bola, andar de bicicleta, andar de skate. Não, ele tem que ficar ali. Então, por que isso acontece? É uma atração, não é? Sim, Isso sim. só mental, psicológica, espiritual. Como que você vê essa parte também, dessa força que prende ali? Eu acho que assim, o jogo, ele é uma força que está sendo cada dia mais colocada pelo inimigo, né? Aplicando toda a sua malícia, toda a sua vileza por detrás. Então, qual é o trabalho que nós temos que fazer? É a prevenção. O que é um trabalho preventivo? Antes do seu filho começar ou iniciar a jogar ou ter acesso a jogos, o seu filho precisa entender, eu procuro muitas vezes instruir pais e mães que me procuram com relação a isso. Meu filho precisa entender o seguinte: o equilíbrio é a chave para todo e qualquer sucesso. Mais do que isso, não só o equilíbrio, como também a rotina. O Senhor Jesus, ele claramente nos instruiu sempre a manter uma janela, né, de interações. Então nós temos que ter uma rotina instruída, do qual é necessário ter o nosso tempo de qualidade com os amigos, é necessário ter o nosso tempo de comunhão com a família, é necessário termos o nosso tempo de comunhão com o meio ambiente, ou seja, ele precisa sair de casa, ele precisa dar uma volta, ele precisa cuidar do templo do Espírito, ele não pode ficar imersivo a tal ponto que ele não se alimenta, e nem toma um sol, ou não vai numa piscina. Eu não estou dizendo que ele é obrigado a fazer isso todos os dias, mas é necessário que na rotina, na preventiva, né, antes do filho iniciar o contato com os jogos, ele tenha uma vontade maior de sempre estar buscando toda a sua janela. Então, ele sabe que ele vai jogar, como eu sei que eu jogo os meus jogos, mas eu sei que eu tenho que fazer o meu devocional, eu tenho que tomar o café da manhã com a minha esposa, eu tenho que fazer o meu cumprimento de responsabilidade, que é o trabalho. Gostando ou não gostando, é uma responsabilidade. E Deus nos instruiu a fazê-lo, né? O trabalho, ele veio do reino do Senhor. Já se trabalhava lá no paraíso. Então, todas essas questões de gostar e de fazer são preventivas de nós, como pais e pastores, líderes, pessoas instruídas, a prevenir ou fazer uma prevenção antes de deixar iniciar os jogos. Agora, se o pai e a mãe, isso vale para todos vocês que estão nos assistindo, se vocês simplesmente, por estarem sem paciência, ou não estar multiplicando o fruto do espírito da paciência dentro da sua casa, pegou um tablet e deu na mão do seu filho de 3 anos, ele foi condicionado a isso desde criança, você criou um problema para você na questão da desconstrução daquilo que não era correto. Então não dá para jogar a responsabilidade de um adolescente ou de um jovem que passa 10, 12 horas trancado num quarto, porque antes a mãe nunca conversava com ele, ou não chamava para um tempo de oração, ou não chamava para um tempo de qualidade com ele. Então nós temos que, primeiro, prevenir. E na prevenção antes de dar acesso, porque quem tem acesso são os pais. Os pais têm acesso. É você que compra o videogame, é você que paga a internet da sua casa, é você que dá o celular para o seu filho, é você que compra o tablet. Somos nós, os pais e líderes, que temos, digamos assim, a responsabilidade daquilo que será dado para os nossos filhos, ou para os nossos discípulos, ou para aqueles que nós estamos cuidando. Então esse ponto que o senhor falou, pegando este gancho,
partir do momento que sua prevenção está correta, se o filho não quer fazer as coisas que se deve fazer, porque ele perdeu um interesse repentino dessas ações, há com certeza uma influência espiritual tremenda e terrível por detrás. Algo bom o seu filho não está jogando. Então é necessário que seja conversado com ele. Nunca eu sou o cara da proibição, né? Porque eu creio que se nos foi dado a graça para o entendimento daquilo que é correto, não é para que fujamos da lei. Então o pai, ele tem autoridade, ele pode chegar e desligar aquilo lá, mas ele precisa conversar com o filho. Ele desligou porque perigo, né? Acendeu um alerta vermelho. O filho não está comendo. O filho fica 8 horas, mal faz xixi todo apertado, corre pro banheiro porque tem que jogar. Isso é um perigo. É necessário que seja identificado essas duas pontes. A primeira, você negligenciou a prevenção? Se você negligenciou a prevenção, então seu filho ele não está, teoricamente, sofrendo influência do espiritual. Mas ele está sofrendo uma influência que o psicológico dele foi condicionado a... Os amigos estão online, a atenção que ele não tem dentro de casa ele tem online, a falta do diálogo, da conversa, do buscar a Deus que ele não tem na vida dele ou na igreja dele, ele tem online. Então ele substitui. Por isso que nós abrimos, né, esse vídeo falando sobre a frase do Leonard, né, que o inimigo ele vai usar isso, o entretenimento como um substituto da verdadeira alegria. Então, esse é o ponto. Esse é um ponto importante, né? Porque eu sei que isso incomoda todos os pais. A questão é como tratar isso. É realmente o que você falou importante, no sentido de não basta proibir. Não basta proibir. Tem que ter uma revolta. Exato. O pai tem que intervir. Intervir agora, é diferente de proibir. E também a questão de aprender a substituir também, né? Perfeitamente. Só, para de jogar. Não. Para um pouquinho. Nós vamos parar aqui para fazer aquilo. Exato. O que não fazer em lugar disso. Porque parar de jogar e ficar braço cruzado vai dar um desespero. Dá uma agonia, então, né? Mas uma coisa interessante. O que você podia fazer com ele interessante? Também a questão de compensações. Olha, se você... Nós vamos ter só 2 horas de jogo. Em compensação... vai acontecer isso. Então, essa questão cada pai sabe como lidar com isso dentro da sua realidade. Eu acho que a gente, da mesma forma que nós hoje temos o indicativo para as compensações, nós temos também os dias da semana que nos ajudam e nos auxiliam a fazer isso. Então, numa terça-feira à tarde, o filho passar da 1 hora que ele chega do colégio até as 8 horas da noite, que é a hora do jantar, só jogando, eu não considero saudável. Não é saudável. Eu não considero saudável. Eu não estou dizendo que, veja bem, há uma grande diferença. A criança ela tem um talento nato para determinado jogo. Nós vamos falar sobre isso para que não fique confuso. Mas o ponto é, você não pode permitir que isso aconteça sem nenhum parâmetro. Então, no final de semana, num domingo, a criança acordou mais cedo, ou o adolescente acordou mais cedo, ele quer jogar um pouco até a hora do almoço, depois passar a tarde dele lá mais... É o dia do descanso dele, é o dia do nosso descanso, mas as responsabilidades do descanso têm que ser cumpridas. Ele vai no culto no final da tarde, ou ele tem ido aos cultos do domingo? Não, então não vai jogar domingo. Eu acho que, assim, é uma questão de... Se você não tem tempo para Deus, e sendo nós cristãos, a gente tem que exigir, demandar esse tipo de coisa para os nossos filhos cristãos, e principalmente para nós como cristãos. Porque se fosse um filho do mundo... eu não falaria nesse tipo de coisa. Eu falaria, bom, se o pai quer investir nesse tipo de entretenimento pro filho, ok. Agora, o filho, ele tem ido aos cultos. Eu tô falando por vontade própria, da mesma forma que ele quer jogar. Ah, não tem porque é chato. Mas espera, como assim é chato? Entende o que eu quero dizer? Qualquer jogo no começo, eu te falo por experiência própria. Eu sou assim. Qualquer jogo no começo, ele é muito chato. Eles são, porque você demora pra aprender, pra gostar, pra entender e principalmente pra desenvolver um relacionamento. Com a igreja é a mesma coisa. Então eu acho que terça tarde não é um dia pro moleque ficar da 1 da tarde até 8 horas da noite, quando o pai chega pra jantar, na frente de um computador. Mas, se você conversar com seu filho e estipular alguns dias, uma sexta, que é pré-final de semana, ou um sábado antes de sair para algum lugar, dar uma volta, ou no domingo, que é o dia do descanso, dar um range, né? Um range seria um espaço um pouco maior de tempo, para que ele se desenvolva e veja se é aquilo que ele quer, ok. Agora, o que não pode é, quando ele quer, a forma que ele quer, e isso interromper rotinas, que é como nós estávamos falando da prevenção, do dia a dia dessa criança. Ele tem que ter um tempo de leitura, igual o pastor Misael acabou de mencionar. Nós temos que sempre estabelecer, porque a criança ela não sabe o que ela quer. Sim. A criança ela quer aquilo que lhe é oferecido. Os jogos, eles são muito sedutores nisso, porque eles oferecem o desafio, eles oferecem uma comunidade,
porque ela vai fazer parte de um clã, vai fazer parte de uma liderança, de repente, de um grupo dentro do jogo. Ele vai criar um personagem ao qual lhe é possível muitas coisas, ou seja, dá um falso senso de liberdade. Então são chaves que no mundo real a criança que se vê presa no videogame, ela se vê livre. Então é muito sedutor para ela. Ali ela é o rei. Ela é o rei de sua própria vida. Vira um super-herói. Vira um né? super-herói. Vai ter super forças. Exato. E nem sempre é assim. Na verdade, a sua força está sendo drenada ali. Então, a nossa força... apesar que, só abrindo um parênteses aqui, Vitor, a fascinação do mundo é realmente... Até porque, quando o apóstolo João fala isso no capítulo 2, primeiro ele fala, jovens, vós sois fortes, tal, para Deus tem voz, mas ele fala assim, mas não o mesmo mundo. Não. Nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Exatamente. A expressão mundo, quer dizer, esse sistema que atrai, sim, que usa a nossa própria carne para atrair. Depois ele diz assim, porque no mundo ele fala 3 coisas, né? Concupiscência dos olhos, que é a atração dos olhos, você vê e quer, a concupiscência da própria carne, os apetites e a soberba da vida. Quer dizer, a vantagem que isso te dá. Exato. Então, parece que, então, nessa área, o jovem é atraído pelos olhos. Sim. Né? A carne no sentido da adrenalina, claro, né? Aí depois você tem a soberba. Exato. Ganhei mais um, vou me superar. Não, dessa vez não deu, mas vou ganhar mais um ponto, vou ficar mais 1 hora, mais 2 horas. Então parece que João até já sabia que ia acontecer, isso colocou lá em 1 João capítulo 2, versículos 15 e 16, exatamente sobre isso aí. Então, como resolver isso? Tá? Como resolver isso? Afinal de contas, proibir simplesmente não vai resolver, porque seu filho vai continuar com a mesma soberba, com a mesma concupiscência dos olhos, quer dizer, a atração. Mas outra coisa aqui que eu vou apontar para você, que você conhece muito bem, que você já esteve lá e agora está do lado de cá. O lado de cá que eu digo do reino de Deus. Do reino de Deus, sim. Vitor, por mais fascinante, você esteve em Las Vegas, você já esteve em Parará, já tem tanto lugar aí que você for falar, cassinos e lugares glamourosos, né? Agora, comparando isso com o reino de Deus. É incomparável. É incomparável. Eu quero dizer, não dá nem tempo de expressar, é algo, assim, o prazer que você tem no mundo, até mesmo sendo muito bom. Eu não estou dizendo que eu fui o melhor, fui muito bom. Estive entre os melhores, jantando na mesa dos melhores. Te falo isso, pastor, porque em 2018 houve de um jogo que eu jogava uma forma de equipes, e as equipes elas tinham uma temporada, né? Como você pega o Campeonato Brasileiro de futebol. Então nós brasileiros tínhamos uma equipe e nós nos sentávamos e viajávamos juntos. E eu te falo, é muito legal você ouvir só músicas clássicas durante uma semana para o cérebro ficar, né, mais auspicioso, mais ligado às cognições. É muito bom você ter uma alimentação perfeita para poder viajar. É muito legal você pegar um avião, às vezes ser levado para business class, né, que é a classe mais legal do avião, porque você ganha pequenos upgrades, então há benefícios, é muito sedutor tudo isso. Aí você chega, como você bem mencionou, grandes hotéis, Hilton, viaja para os Estados Unidos é fascinante nessa área, tudo brilha, tudo tem glamour, tudo é de qualidade excepcional, é uma excelência tremenda naquele país. Aí você vai estar na mesa entre os melhores, no melhor hotel, no melhor momento da sua vida, ansiando por um torneio que vai chegar ali dali 5 dias, porque a gente viajava geralmente numa segunda pro torneio do final de semana. E aí você se depara com Jesus. Um cara simples, que eu só conheço por causa de um livro. Uma oração que eu chegaria até a me emocionar, porque todas as vezes que eu lembro que eu renunciei por ele, é um pouco emocionante, mas é porque assim... Aliás, é muita emoção. Ele não me escolheu, como que eu posso dizer? Ele não me escolheu para ser o melhor, né? É verdade. Ele me chamou para ser filho, né? Então... Filho amado. A hora que um dos membros, né, que o Gustavo, né, ele virou para mim no dia, né, e falou: você precisa aceitar Jesus. Eu tava vivendo um momento muito bom na minha vida. Eu tinha acabado de voltar de uma viagem, inclusive. E eu encontrei com o Senhor, é simplesmente inexplicável. A
a pureza, a sensação, a limpeza, o contato com o Senhor, ele substitui, nossa, todos esses momentos, eles se tornam nada. Eu te falo isso porque muitas vezes a gente acha que toda conversão ela vem porque a mãe está doente, ou porque perdeu um membro da família, ou porque está numa fase de estágio terminal de uma doença como um câncer. Eu não. Eu me converti no melhor momento da minha vida. Eu tinha uma loja do jogo que eu jogava, eu trabalhava com noite, com balada, então eu tinha entretenimento adulto, né? Da quarta ao domingo tranquilo. Bebidas, mulheres, tudo aquilo que o mundo oferece, e de quebra viajava a cada 2 meses para um lugar da terra para jogar. Era uma vida digna de falar, não, esse cara tem a vida dos sonhos. E não tem nada de sonho nisso não. Quando eu encontrei o Senhor Jesus, eu falei assim, caramba, que perigo. Porque se você, eu penso no eu, né? Eu tive um sucesso. Muitos dos meus amigos não tiveram. E quando você não obtém esse sucesso, você vê os outros obtendo, gera em você sentimentos como raiva, frustração, depressão. Inveja nem se fala. Inveja era... Eu posso mencionar aqui? Tinha cara que matava bicho pra você ir nos torneios. Roubaram um deck, né? Bom, vou dizer parafraseando aqui, abrir um parênteses. Eu estava no Albuquerque, era meu primeiro Pro Tour. É um torneio super difícil de se conseguir. E eu tinha ganho uma vaga um dia antes para um outro Pro Tour. Então eu estava classificado já para 2. Isso me colocava na frente de uma categoria que nós chamamos de Rookie of the Year, que seria o novato do ano, né? É o debutante do ano. Tem o Player of the Year, que é o jogador do ano, que é o jogador com mais pontos do ano. E sempre tem o Rookie of the Year, que é o cara que ingressou, né? Ingressou no Pro Points, nos pontos profissionais. E eu já estava com 2 Pro Tour cravados. Quando você joga um torneio desse, você já ganha pontos só por estar classificado. Roubaram meu deck antes de eu jogar o primeiro Pro Tour. O deck é o baralho, né? Que você se prepara, monta e precisa. Seu material de trabalho, como uma prancha de um surfista, tá? Pra vocês entenderem de uma maneira fácil. Ou a chuteira de jogador, ele não pode entrar sem a chuteira. Ou ele não pode surfar sem a prancha. Eu não posso jogar sem o baralho. Meu baralho sumiu, foi roubado. Eu perdi 3 partidas por causa disso, matou meu torneio. E num outro eu fui banido de uma maneira injusta num torneio de lojinha. Então, pessoas, depois eu soube, né? Até matar bicho mataram. Então assim... Fazer sacrifícios? Para que eu não fosse pra frente, para que aquele time não fosse. Porque sim, como é uma equipe, pessoas ficam de fora. Você tá falando de sacrifícios espirituais. Então, de ocultismo. Leva-se... Quer dizer, existe toda uma guerra espiritual também. As pessoas já levam para esse lado, né? Porque que acontece? O cara ele se vê invoca demônios para poder atrapalhar essa vida. Claro. Isso acontece em todas as áreas da vida, mas essa também nessa. E eu nem posso reclamar, porque uma das grandes libertações que eu fiz na minha vida, todas as vezes que eu ia jogar um torneio, eu colocava o nome de 2 grandes demônios de combate, né? Porque eu sabia o torneio que eu estava jogando, sabia o que eu ia enfrentar. Classificando e dando a eles o poder sobre o baralho e sobre Porque que acontece? Todas as vezes que você for jogar um torneio, principalmente de Magic, que era o torneio que eu jogava, você pode colocar quem desenvolveu o baralho. Então o Pastor Misael, ele foi o meu grande mentor no jogo. Ele me ensinou, se você fizer essas combinações, o seu baralho vai ser um baralho excepcional. Então de vez de eu dar as honras ao Pastor Misael, colocava o nome de um demônio ali. E o baralho em si ele tem um nome, porque o baralho ele tem cores, então você dá um nome, vamos supor, florzinha com tijolinhos. O meu baralho tinha o nome de um outro demônio. Então eu nem pude reclamar quando as coisas aconteceram comigo. Pra vocês verem o nível de influência que eu entrei sem mesmo saber. Porque eu achava, né? E essa é a parte engraçada. Eu achava que não existia nada. Eu não conhecia o Senhor, não tinha esse privilégio. Você não tinha noção do reino espiritual. O mundo tenebroso. Aqui Anjos e Demônios era coisa de escritor de cinema, de roteirista de cinema. Sim. Alguém pensou. Ficção. É assim que muitos pensam. Não tem demônio, não tem poderes astrais. Nada acontece. Tem. Como tem? Agora, um passo à frente aí, vamos lá. Aí então, desses vários jogos, assim, você já falou que tem jogos realmente inofensivos e tal, mas alguns têm realmente uma mensagem, tem todo um contexto, alguns até subliminares, discreto e alguns bem explícitos. Fala um pouquinho sobre isso também, porque isso é aterrorizante, né? Sim. Porque a criança começa a gostar do mal. Exato. A se acostumar com a malignidade como algo normal, através de jogos. Sim. Como que é isso aí? Bom, então a primeira coisa que a gente precisa entender, né, para que isso seja mais simples de você poder identificar, é que tipos de jogos existem.
Então hoje existem os jogos de esportes. Então a gente vai jogar ali tênis, o FIFA, que é o futebol, né? Ou de basquete, são os jogos de esporte. Isso também pode envolver um xadrez, que é o esporte da mente, e alguns outros jogos de cartas, por exemplo, também. Ok, até aí. Existe um outro tipo de jogo, que são os jogos de RPG, que são os jogos imersivos. São jogos que geralmente não trazem nenhum benefício profissional. Talvez os únicos benefícios profissionais que tragam não seja por conta ou por intermédio do jogo, mas se você for um cara comunicativo, que abrir uma live para gravar vídeo, sabe? Ensinando as pessoas a jogar, né? Falando, para conseguir tal arco e tal flecha, você precisa ir até tal lugar no mapa. Então, os jogos de RPG que são mais imersivos. Existem os jogos de FPS, né, que é o que nós chamamos de jogos de primeira pessoa, que são jogos que representam ou fazem réplicas, né, de guerra mundial, de combate tático, de polícia contra o ladrão, combates táticos, jogos de tiro, né, em expressões. Não jogos violentos, mas jogos de tiro. Tem os jogos violentos em si, que são puros jogos de horror, são horror games, ou cringe games, ou até mesmo alguns jogos que têm o intuito de somente assustar. Ele não tem uma lógica nem nada, ele só tem o intuito de assustar mesmo. São muito perigosos. E esse jogo de assustar, é só para ativar a adrenalina? Como que é? Ou isso vai... O que acontece? Vai também trabalhando já, se acostumando com aquela, como dizer assim, com aquelas manifestações que as pessoas já não sabem diferenciar o que é real e o que é maligno, porque tem muita gente com visão aberta aí, né? Começa a ver coisas, pesadelos, interagir com o reino espiritual, com a bruxaria, o ocultismo. Sim. Por exemplo, eu parei de assistir filmes de terror por entendimento dos portais que eram abertos através dos filmes e das suas consagrações também. Então não assisto mais filme de terror. Por consequência, não jogo nenhum jogo de horror. É inadmissível, assim. Não faz sentido. Porque se o objetivo do jogo é somente assustar e causar medo, pavor e terror, nós sabemos que a palavra de Deus já nos ensina: o medo é a ausência da paz do Senhor. Então um jogo que te causa medo, te assusta, te faz ser desconexo da paz de Deus. Se algo te coloca longe da paz de Deus, bom não é. Eu creio que não existe maldade, existe a ausência de bondade. Por consequência, se Deus é um Deus bom e tudo aquilo que Ele criou é bom, a ausência da sua bondade o faz ficar mal. Então, se você joga um jogo que tem a plena convicção da ausência da bondade, da paz do Senhor, esse jogo não deve ser jogado de hipótese alguma. Não condeno quem joga, veja bem, há uma grande diferença, da mesma forma que eu não condeno quem usa droga. Condenar a droga não é condenar aquele que a usa precisa ser alcançado pela palavra. Da mesma forma, aquele que joga o jogo, ele está sendo ali uma vítima de um sistema que está investindo muito, muito pesado para seduzi-lo e trazê-lo. Porque se você para analisar, pastor, os números mostram mesmo que a indústria do game, nos últimos anos, ela é uma indústria muitíssimo lucrativa. Deu mais retorno do que o cinema, a arte, o teatro e tudo o resto. Juntos. É algo... Então, assim, tem o lado que você precisa identificar isso. Então, jogos de horror, com certeza, não devem ser jogados. RPG precisa ser analisado. Por que está sendo jogado? Que tipo de RPG é aquele? FPS, a questão é, o seu filho ele tem alguma doença psicológica ou algum desvio comportamental, passou por um psicólogo? Não, porque senão é muito complexo você fazer com que ele seja estimulado a determinadas coisas, como por exemplo um cenário de guerra. Sabe? Não estou falando que o menino não pode jogar um Medal of Honor. Eu já joguei um Medal of Honor na minha vida, não é isso. O ponto é nós identificarmos quem está jogando ou por que está jogando aquilo. Então, eu creio que se você identifica os tipos de jogos, você consegue facilitar a entrada da conversa, do diálogo. Ô filho, por que você prefere jogar? Porque assim, eu jogo Valorant. Valorant é um jogo de tiro, de primeira pessoa, FPS, de combate tático, né? Você entra e não é um jogo que, por exemplo, possui sangue, não espirra sangue. Não, ele é um jogo que não são nem pessoas, é um desenho 3D, são personagens em si. Então, qual que é a diferença disso? A diferença é você pegar um jogo ultra real, em que uma criança vai estar controlando um personagem, que ele enfia a faca na víscera do outro e aí a víscera escorre, né? E sangue pela tela, entende? O ponto é, qual a necessidade de realizar tal ação para uma criança?
Qual a necessidade disso? Então você percebe que talvez não esteja sendo falado, em momento nenhum, o nome de algum demônio, consagração para algum demônio ou relacionado ao mundo espiritual. Mas é algo que é muito mais forte, real, digamos assim, sem necessidade. Eu creio que você ter uma ultra realidade num jogo de futebol é muito legal. Num jogo de corrida é muito legal. Agora, num jogo que você precisa tirar a vida de uma outra pessoa, eu acho que não é tão legal assim. Eu acho que precisa ser observado. Primeiro, qual é o estímulo que está gerando nessa criança? O porquê essa fascinação dela por aquilo. Porque se não há uma influência, nós vamos falar também agora dos jogos de influência satânica, mas se não há jogos de influência satânica como um jogo de guerra, e a criança ela se vê muito apegada àquilo, é necessário ter um diálogo com ela. Porque isso pode fazê-la gerar em si, nos momentos que nós não estamos cuidando, uma agressividade muito maior. Estou falando que jogar videogame vai fazer uma criança pegar uma arma e entrar numa sala de cinema, como nós vimos aí nos lugares do mundo, não é isso. Mas é o porquê esse fascínio naquela criança gera tremenda sedução. Esse é o ponto. Pais precisam identificar nos seus filhos a relação de intimidade com alguns jogos. E aí, se for necessário, proibir e sempre intervir. Sempre intervém. Eu vou ter um filho. Se meu filho gosta muito de jogo que o cara tem que arrancar o coração do outro, eu vou ficar um pouco assustado. Porque nem eu era assim. Então, existe sim a proibição a um certo limite. Mas principalmente a intervenção para o entendimento. Também os pais que não têm a capacidade, que nem a paciência de ficar olhando que o filho está jogando, né? Como eles vão saber isso, então? Teria algum manual, alguma coisa, uma cartilha para falar, bom, pro pai só... Você falou de tipos de jogos, né? Eu não consegui memorizar todos aqui. Tá. Ficou gravado, isso é bom. A gente pode deixar também na descrição do vídeo cada um e o que faz. Na descrição do vídeo nós vamos ter, o Victor vai colocar detalhes que são muito importantes, porque ele falou muito rápido aqui, mas de repente os tipos de jogos, categorias, enfim, algumas ações que você pode agora, porque você, papai, mamãe, tio, vovó, que tem aí, cuida de um adolescente, de um jovem, você não tinha a mínima ideia. Agora você pode saber, né? Não, você não vai ser um jogador de game, não vai ser um gamer, mas pelo menos saber o que acontece ali dentro. A gente vai tentar colocar no descritivo exatamente um resuminho, né, Victor? Vai ser muito importante. Eu acho assim, muito importante, por exemplo, vamos falar de um jogo de tiro, que é talvez o que os pais mais tenham. Hoje os jogos de tiro em si, os de combate tático, né, como é conhecido, os de FPS, que é o First Person Shooter, né, que é os jogos de primeira pessoa, né, a gente pega ali a questão dos jogos de FPS hoje, o Counter-Strike, o Valorant, entre outros jogos como o Battlefield, são jogos muito bons no sentido de estimulam o reflexo, estimulam a cognição, estimulam a comunicação em equipe. São jogos que não devem ser proibidos de ser jogados. São jogos, pelo contrário, que têm ainda, inclusive, uma grande porta para tanto o filho ser streamer, como o próprio filho seguir a carreira de ser um jogador. Tenho muitos amigos meus que são grandes jogadores de Valorant, de Counter-Strike, que têm a sua vida, assim, prosperaram muito bem, sabe? São investidores, alguns até do reino. Então, realmente, não é porque o personagem está segurando uma arma que aquele jogo simplesmente se transformou num jogo mau, e uma fadinha ou um personagem rosinha, bonitinho, segurando uma flor, é um jogo bom. Esse é o grande ponto. Você precisa ter o diálogo com o seu filho do entendimento do que está sendo jogado. Então, uma criança que está jogando um jogo como um Counter-Strike, que é um jogo de combate tático, de uma equipe contra outra, e ele tem tido êxito, é diferente de um jogo que o único objetivo é matar o outro cara e o sangue é perfeito e sai o coração na tela. Isso daí não tem nada a ver. Isso aí não é jogo. Isso aí, com certeza, é algo usado para gerar uma fascinação por machucar, por violência, por sangue, entendeu? Então, partindo desse princípio, vamos falar agora também de jogos, por exemplo, que o personagem ele é rosinha, né? Bonitinho, aparentemente inocente, fofinho. A inocência não está naquilo que nós vemos. Hoje, os conteúdos, Satanás é um ser muitíssimo inteligente pelo fato de estar há milênios nesta terra tentando nos destruir, né? Então nós sabemos da sua capacidade, não podemos
colocá-la de uma maneira que não é inofensiva, porque não é. Então veja bem, alguns jogos, e eu posso te dizer isso, pastor, porque eu fiquei abismado, são tratados e retratados de maneira explícita e de maneira por debaixo dos panos, dando ênfase a Satanás. Vou pegar um por debaixo dos panos. Tem um jogo de gacha, que é um outro estilo também, chamado Tower of Fantasy, ou TOF. Tower of Fantasy, a Torre da Fantasia, ou simplesmente TOF, que é a sua tradução ali, seu acrônimo, a sigla. Esse TOF, para você ter alguns benefícios, você tem um lugar no jogo que você digita um código. Então, por exemplo, eu vou te dar uma armadura de graça. O pastor Misael coloca lá no código, armadura de graça. Esse jogo, para você ter os benefícios, você tem que colocar a palavra TOF e 666. Me pergunte por quê. Não sei. Não poderia ser TOF 1, 2, 3? A questão é, claro que nós temos essa mística, né, da parte do 666 da besta. Mas o ponto é, isso é uma afronta a nós cristãos. Porque nós sabemos, e qualquer cristão sabe, que se for falado um 666, estará relacionado ou linkado à besta. Qual o intuito de um jovem jogar um jogo ao qual ele coloca um código para obter benefício do jogo, que é TOF, o nome do jogo, associado a esta sigla? Então estas coisas são completamente inofensivas para quem está vendo, porque é um jogo ultra inofensivo. Você vai matar lobinho, você vai bater em árvore, você vai pescar peixinho, mas no final você está colocando TOF 666 lá para obter benefício. Qual o intuito? Outro jogo, que foi agora a maneira mais escancarada, é um jogo de uma ovelha. Você é uma ovelha. O que nós somos, pastor? Somos ovelhas. Sim. Então o jogo é um jogo de ovelha. Você pensa que incrível, um jogo de ovelha. E o que você faz no jogo de ovelha? Você vai lá e faz um culto. Você fala, pô, que legal, você faz um culto. Mas sabe para quem você faz o culto? Para quem? Para um bode. Misericórdia. Que o nome dele é Nassatás, que é Satanás ao contrário. Que é seita, né? Natás, né? Que é seita, que é Satã. Ou seja, Nassatás, se fosse traduzido para o português. Ou Satanás. E o jogo se chama Cult of Lamb, né? Que é culto ao Lamb, ao cordeiro. Culto ao cordeiro. E o jogo é se você pegar... Na verdade não é um cordeiro, é um bode. Bode. Ele é um bode. Não, e detalhe, se você pegar a propaganda do jogo, você vai ficar mais abismado. Porque você pensa assim, não, mas tá tudo... Não. O jogo é assim. Cultos satânicos fofinhos para crianças e adolescentes. Eu não tô brincando, tem matérias disso. É um jogo que a criança ela fica fazendo cultos satânicos para fazer ponto. Quanto maior for a música ou a empolgação... Veja bem, o descritivo do jogo, ele tem que fazer um grupo de louvor, ele tem que fazer os que assistem. Você não tá entendendo. É uma afronta a nós. E um jogo que nas últimas 3 semanas foi um dos jogos mais assistidos da Twitch. Para quem não sabe, a Twitch é como a Netflix para os jogos. A Netflix é um canal de streaming que você entra lá e coloca o seu vídeo, o seu filme, a sua série, você assiste. Na Twitch, você coloca o seu jogo e você assiste. E esse jogo ficou entre os mais assistidos. Porque não tem ninguém que acha que isso é perigoso. Um outro jogo que recentemente, eu até comentei com o senhor essa semana que eu fiquei abismado, eu joguei quando era criança, inclusive. O Diablo, o próprio nome já não é muito convencional, né? Diablo 2, Diablo 3. Diablo. É. Diablo. O Diablo. Diablo é um jogo muito conhecido da Blizzard. A Blizzard é a mesma produtora do Hearthstone. A Blizzard é uma empresa muito grande. A Blizzard também produz Overwatch, produção excelentes jogos. Mas tem o Diablo lá. Brincadeiras à parte, eles lançaram agora, depois de 20 anos, o Diablo 4. Incrível. Os gráficos são perfeitos, o script é perfeito, a mixagem de som é ótima. O jogo é sensacional. Falando da parte técnica. Falando da parte espiritual, o que eles falavam? Para você ter acesso, que nós chamamos de pré-venda, ou pre-sales, ou pre-order, para você ter acesso a isso, a pré-venda do jogo, ou o que nós chamamos de DLC. DLC é como um add-on, como você comprou um iPhone. O iPhone ele vem com um fone de ouvido. Aí você tem uma DLC, que é uma melhoria do seu fone de ouvido, entendeu? Então tem o jogo, você tem o jogo. Tem uma DLC do jogo. Para você ter acesso a isso, sabe o que eles pediam para as pessoas fazerem, pastor? Para as pessoas fazerem uma tatuagem. Bom, até aí, eu não vou entrar no âmbito da tatuagem.
né, do templo do Espírito Santo, de ter ou não ter tatuagem. Eu não quero, não é esse o ponto. O ponto era a tatuagem que era necessária ser feita e o lugar que a tatuagem precisava ser feita. Veja bem, eu, trazendo por experiências próprias, dos quais passei de alguns ministérios de cura e libertação, deles da própria Neuza e Tioca, tem ali umas explicações e inclusive alguns testemunhos de que alguns tatuadores utilizavam aquele sangue que era sair da tatuagem para fazer rituais. Agora me pergunte uma coisa, Vitor, por que no Diablo 4 era necessário então para você fazer a pré-venda ou ter acesso à DLC antecipada, fazer uma tatuagem de uma daqueles símbolos que eles escolhiam, no lugar que eles escolhiam? E sabe qual era o slogan dessa tatuagem? Era assim, ó: traga sua carne como tributo, venha ser o sacrifício para o Rise of Diablo, que é a ascensão do Diablo. Dá pra acreditar nisso? Escancarado. Traga sua carne como sacrifício. Isso, tributo, primeiro tributo. Com tributo. E seja o sacrifício para o Rise of Diablo. Para, assim, em inglês seria assim, tribute your flesh, que é carne, and give your sacrifice to Rise of Diablo. Para levantar, para rise, para enaltecer, é levantar, é erguer. Então, ou seja, para você erguer algo, aquilo tem que estar abaixo, né? Você vê que o diabo então está sempre fazendo algo no paralelo. Está sempre. Né? Quer dizer, então, a Bíblia diz assim: oferecer vossos corpos como sacrifício vivo, isso agradável a Deus. Né? E o que ele faz? Ele pede para ele. Convida você a fazer a também, mesma coisa. Né? Pede para exaltar o Senhor. O nosso culto tem ministério de louvor, ele cria um jogo para que você também faça o quê? Um ministério de louvor. Para um bode. Para louvar o bode. Tá entendendo? É terrível. E que parece ter toda uma carinha meio inocente. Sim. É ovelha. Porque é sutil, né? É sutil. É uma sutileza aí. O que está acontecendo? Satanás, ele corta a si mesmo para que o sacrifício seja ganho em pontos mais elevados. O que eu quero dizer com isso? Ele está disposto a entregar um dedo para ele ganhar um braço. Como? Ele faz nós, pais, adolescentes, jovens, ficar focado e vidrado. O jogo de tiro é pecado, não pode. Enquanto o jogo fofinho, que tá morando verdadeiramente o perigo. Por isso que os pais, nós, falo agora porque eu também sou, nós pais, precisamos ter a identificação e o diálogo de que tipo de jogo é. Qual o motivo, a identificação. Ninguém, por exemplo, posso fazer um desenho para criança? Eu, Vitor, posso fazer um desenho para criança? Pode. Posso. Posso fazer um desenho para adultos? Posso. Posso fazer um desenho do bem? Posso fazer um desenho do mal? Não. Não deveria. A grande questão é que o homem pode e faz. Agora, o fato de ser um desenho passa para os pais que é inofensivo. Geralmente pode ser um desenho mau, que está levando a criança a adorar um determinado ser espiritual das trevas. Então a gente, às vezes, nós ficamos muito focados do jogo que pode e não pode. O cristão em si, nós como igreja, a igreja acorda para isso. Nós precisamos entender que nós não estamos numa fase legalista das coisas, nós não estamos vivendo um período de lei. A lei, ela é necessária na nossa vida e será aplicada porque Jesus não veio a substituí-la. Mas nós vivemos um período de graça. Então pare de querer impor certo e errado. Meu filho pode, meu filho não pode, isso vai... Entenda como isso chegou na sua casa. Por que o seu filho tem mudado de comportamento? O que é que ele está consumindo? Porque às vezes você está achando que o problema é porque ele joga counter, e na verdade é porque ele está assistindo desenho maligno. E não o jogo, não tem nada a ver com o jogo, tem a ver com a televisão na sala. Então a televisão que ele está assistindo das 2 às 4 da tarde, o programa que ele tem visto, é muito mais perigoso do jogo que ele joga das 7 às 10 da noite. E a gente não está enxergando. Então nós colocamos a culpa naquilo que nós vemos e achamos que aquilo que vemos é o que realmente está acontecendo e não é. O diabo está disposto a sacrificar jogos de tiro e jogos de violência mais explícita para, na verdade, colocar toda a sua malícia, toda a sua vileza em jogos fofinhos ou teoricamente inofensivos. Então nós precisamos identificar. Eu mesmo, Magic, pastor, as cartas de Magic todas são remetentes a nomes de demônio. Asmodeus, Baltazar, Uriel, anjo da morte. Tá me entendendo? Então, qual a necessidade de ter na carta a referência do nome para o inimigo?
Por exemplo, Belial. Em uma das cartas tem o nome de Belial. Belial ou esquecido. O adversário, sabe? O adversário. Quem é o adversário? Satanás. Então tem um lá que é o Obenixlis ou adversário. A carta em inglês é Obenixlis the Adversary. Então assim, é explícito. Por quê? Porque tem uma parte que não estou falando da questão do jogo. Não estou falando da questão de torneio. Não estou falando do seu filho jogar o jogo para o torneio, não. Estou falando dele querer colecionar e ter essas cartas em casa. Eu não tenho nenhuma carta de Magic, né? Hoje eu já me desfiz de todas elas. Mas algumas, inclusive, ficaram na casa da minha mãe, eu tenho que doar porque elas valem muito dinheiro. Então, não quero fazer lucro com isso, vou doar para uma loja que eles vendem as cartas, então eu vou doar lá ou vou queimar, sei lá o que eu vou fazer. Mas o ponto é que... Deus vai dar graça, sabedoria. Tá lá na casa da minha mãe, até hoje. Nunca toquei nelas mais. Mas Vitor, nós estamos caminhando já para o final, porque esse assunto aqui merece uma segunda parte. Eu queria convidar você, claro, porque os jovens da igreja querem fazer um podcast. Perfeito. Porque aí jovem com jovem vai ser um papo legal, porque com certeza. Eu não consegui te interromper quase, mas eles vão te interromper porque eles sabem o que você está falando. Tá bom. Eu estou só ouvindo aqui, eu estou ouvindo aqui como leigo, como pai que precisa ouvir. Na verdade, você precisa ouvir, viu, pai? Você, mãe, tio, vovó, você que tem adolescente em casa, tem jovem em casa, é importante, porque alguns falam, deixa pra lá, é inocente. Outros falam, não pode nada, aquela coisa legalista. Aí é importante você saber, nós lidamos com as trevas, mas você tem que entender que tem uma guerra espiritual, sim, com certeza, mas temos que também entender todo o contexto, até pra gente não fazer aquela coisa, assim, meio irracional, sim. Né? Não, e essa identificação é tão válida, pastor, só para o senhor ter uma ideia, que existe um jogo que eu não posso jogar, que é o League of Legends. É o jogo mais jogado do mundo. Por que eu não posso jogar? Porque eu não tenho maturidade para jogar o jogo. Eu fico descompensado jogando. Eu tenho certeza que tem uma influência maligna, espiritual. Eu tenho certeza disso, não tenho dúvidas. Mas eu não jogo o jogo. O jogo é de quê? Um joguinho de fada lá, de brilho e tal, e de MOBA, né, que a gente chama. Também é um estilo de jogo que é o MOBA. Eu não jogo esse jogo. Tem consagrações, eu considero, mas pra mim não dá. Não tô falando que tem muitos jogadores profissionais que ganham muito dinheiro com isso. Não tô falando que o LoL é proibido, não é isso. Tô falando que pra mim não serve. Então essa maturidade de identificar para o próprio jovem e o pai ajudá-lo a identificar o que pra ele serve e não serve é o X da questão. Acho que é uma questão também no diálogo assim, filho, o que te deixa irritado aqui? Isso. O que não te irrita? O que, sabe? Então, e também há uma influência quase que direta do conteúdo, talvez dessa questão da atração que prende ali. Eu conversando com um pai que tem 2 adolescentes, ele diz assim, olha, é um sacrifício para tirar meus filhos ali do videogame, do computador, de onde vier do tablet, jogando, brincando, para levar para a piscina, por exemplo, um dia de sol, ou para dar um passeio de bicicleta. Eles vão remungando, eles vão xingando, porque o pai força um pouquinho. Depois de andar meia hora de bicicleta ou estar na piscina, eles relaxam, voltam outros filhos. Exato. Eles voltam a ser educados, eles voltam a ser bonzinhos. Sim. Porque, o que é isso? Quem está por trás disso? É uma egrégora, né? Nós sabemos que no ambiente de glória presencia-se e sente-se a presença do Senhor, mas imagina assim, a internet ela é uma conexão de pessoas. Então eu posso transferir uma energia para o pastor Misael de carinho e amor, abraçando e declarando palavras de vida na vida dele. Imagina uma comunidade que não prega esse tipo de coisa e fica derramando palavras apenas de morte, de frustração, de depressão, de rage, né, de ódio. A maioria dos jogos de League of Legends, isso todos os jovens vão concordar comigo, todos, até os que gostam do League of Legends, sabe que a comunidade é extremamente tóxica. Não tem um jogo sequer que alguém cometa um erro e o outro já não caia matando em cima dele, xingando e falando diversas coisas terríveis. Eu falo isso porque eu era um dos piores ragers da história. O meu passado, ele é tenebroso. Eu fui banido, pra vocês terem uma ideia, do Liga das Lendas, não é porque eu fazia esses xingamentos que as pessoas aí consideram, né? Tem xingamentos racistas, eram xingamentos muito na alma, do tipo, atacando a família da pessoa. Então, veja bem, o que eu quero dizer, eu era uma pessoa que formava parte desta comunidade. E eu sei o que eu vivenciei nesta comunidade. É um conjunto de mentes e de energia disposta, colocando toda a sua ira, ódio, tudo aquilo que não é proveniente do reino,
em cima daquilo. Aí cria ser um ambiente de trevas. De trevas terrível. O contrário do que nós vivemos. É uma imersão na glória. Eu te falo, a Gabriela, minha esposa, ela fica extremamente irritada se eu começar uma partida. Olha só o que eu quero dizer, preste bem atenção, pessoal. Vamos supor que eu estou aqui num sábado. Quero jogar um LOLzinho com os meus primos. Porque tem membros de igreja que jogam, não é? Preste atenção onde está o perigo. No momento que a partida começa, a Gabriela já fica irritada. Algo, eu não sei o que é. Atinge lá. Atinge ela, sim. É fato, tá? Eu não tô brincando, eu não vou passar pano, não. E digo mais, não é que eu não seja... eu tenho minha conta do LoL, tenho dinheiro que comprei coisinhas no LoL. Veja bem, não é o jogo em si, é o que tem por trás. É realmente algo grave. Então, quando Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne, ele fala de principados, potestades, hostes espirituais da maldade, de poderes ocultos desse mundo tenebroso, eles estão em todas as partes. Paulo nunca acertou tanto. Inclusive, se Paulo não sabia ainda, mas ele está falando do mundo virtual. Paulo é absurdo. O mundo virtual. Se Paulo tivesse, eu não falei, tá aí, ó. Não pensa. Se Paulo tivesse com a gente hoje, ele falava assim, tá vendo isso aí, ó? Eu avisei. Eu avisei. O mundo tenebroso, tá? Entrando... Inclusive, quando Paulo usa uma expressão, agora eu vou um pouquinho só dos jogos aqui, você que também tem vivido a questão de batalha espiritual, tem Deus te dá dons e a oportunidade de libertar pessoas, porque você foi liberto. Quando Paulo fala assim, potestades do ar, interessante, né? Potestades do ar, né? Poderes do ar, porque do tempo. Então essa questão do ar, né? Porque toda a internet, né? A televisão, o rádio passa pelo ar, são ondas que passam pelo ar. Interessante quando Paulo fala disso, ou então os ares interferem em tudo. Então nós vamos lembrar que nós estamos vivendo um mundo de guerra espiritual, de vida ou morte. Exato. E não podemos deixar nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, esses jovens que nós amamos tanto, essas crianças, serem dominadas, escravizadas. Pode brincar, pode ter entretenimento. É que nem televisão em casa. É que nem televisão. É que nem bebida. Eu não assisto. Agora eu falo assim, eu bebi sei lá, nós aqui não temos o hábito de beber vinho, por exemplo, né? Eu consigo beber um cálice, não consigo beber uma garrafa. Gente, você sabe, vai embriagar e a coisa muda e vai viciar. O que o senhor então, falou... tem que ter cuidado. O senhor falou algo perfeito. O pastor falou, ele não tem o hábito de tomar bebidas alcoólicas. Nós também não. Mas eu me lembro que na celebração do meu casamento nós tomamos uma taça de vinho, minha esposa. E eu te falo, para uma pessoa que... Eu e minha esposa, não estou dizendo que tinha outras pessoas, não estou sendo influência para outras pessoas, estou falando eu e minha esposa. Eu fico imaginando uma pessoa que saiu do mundo presa ao vício do álcool, ela não poderia, em hipótese alguma, nem esse cálice. Seria uma porta de entrada. Então imagina o jogo em si. Entende o que eu quero dizer? Para mim, eu sei e identifiquei que o League of Legends, por exemplo, ou Liga das Lendas, na tradução portuguesa, não tem como, não tem condições. Eu não posso jogar o jogo. Estou te falando o que eu sei, porque eu não tenho maturidade ainda. Estou convertido já há anos. Eu faço, como o pastor bem mencionou, um forte sacrifício para a área de batalha espiritual. Eu gosto muito de batalha espiritual. Gosto de cura e libertação. Tenho vontade de sempre me especializar e focar mais o meu ministério nisso. Eu te garanto que eu não consigo controlar as ações enquanto eu estou naquela partida. Te falo. Isso te toma, vamos dizer assim, as suas emoções não estão do passado, desperta o passado. Desperta o passado. A competitividade, então, a agressividade, a ira. Isso ainda hoje, se você fazer... Não, sim. Se eu for jogar uma partida ranqueada, que vale o rank ali, eu vou entrar com tudo. Eu não jogo mais. Você vai ficar não cabe pra mim. Ali. Então vocês veem como é forte. É forte. Então, pessoal, acompanhe, nós teremos mais... desdobramentos dessa série, vamos voltar a falar sobre o assunto. Nós queremos encerrar esse vídeo aqui, é um resumo do resumo, tá? Mas, Vitor, foi muito bom. Muito obrigado, eu fiquei muito esclarecido, viu? Glória a Deus, com certeza. Sabe? Eu não sabia, eu sabia zero, eu sei 1%. O reino exige, ele demanda renúncias. Ele exige, ele demanda renúncias. É verdade. Então... É gostoso jogar? É muito gostoso. Mas você não é mais do mundo. Exatamente. Tá entendendo? Tem que fazer renúncia. Tem que renunciar.
Tá? E principalmente nós estamos trabalhando aqui com orientadores, quem sabe alguns professores, educadores, influenciadores de jovens, adolescentes, influenciadores de pais, para que possam ter mais sabedoria e se orientar mais, pesquisar mais sobre o assunto. Há literatura, há vídeos. Eu gostaria que o Victor pudesse depois realmente, não só no descritivo aqui, mas depois publicar alguma coisa aí, deixar à disposição. E você que está aí, não se desespere, tá bom? O Espírito Santo, ele conhece todas as coisas, ele não envelhece, ele está sempre atual. Ele já sabia que ia ter tecnologia, já sabia que ia ter videogame, já sabia que ia ter... Tudo isso aí ele já sabia, ele já está preparado para nos orientar, nos dar sabedoria. E você, pai, ora, Deus vai dar sabedoria e graça, tá bom? Não precisa ser aquele pai chato que joga tudo fora, quebra o videogame. Os videogames, os jogos, eles não são nossos inimigos. É que o inimigo está fazendo um uso dos games e dos jogos muito melhor do que nós. Porque a gente não tem paciência, a gente não busca saber, aprender, a gente quer proibir e cortar. E um dos frutos do Espírito, que aliás é o último da lista, se chama domínio próprio. Exatamente, ele tira o domínio próprio, deixa a pessoa escrava ali, ele fica ali obcecado, ele fica fascinado, ele fica dominado. E aí, tudo que o inimigo quer. O que Deus não quer é que você seja escravo de nada, nem de games. Exatamente. De nada, não são só de games, não, de nada. Você é livre em Cristo. O Paulo ele frisa muito isso, até porque ele combatia os legalistas, os judeus, que ele queria, mesmo usando um pouquinho da graça, mas um pouquinho daquele... o jeito paulíneo, né? O judeu ele gostava de ficar preso em alguma coisa. Paulo, não, para a liberdade foi que Cristo nos chamou. Exatamente. Então, não vamos agora também usar da liberdade para dar ocasião à carne. Cuidado, é liberdade, não libertinagem. Exato. Nós estamos muito felizes de poder compartilhar com vocês. Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Quer dizer, quando fala tudo é lícito, abre um leque tão grande. Quando fala nem tudo convém, fecha o leque. Espera um pouquinho, vamos analisar. Não tem discernimento. Então, peça a sabedoria a Deus. O apóstolo Tiago diz assim: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Amém? Amém. Deus vai dar sabedoria para você lidar com tudo isso, com seu filho, você que é jovem, vai dar sabedoria, e até para você ser luz, você poder talvez continuar jogando de uma maneira bem moderada, sabendo o que escolher, como escolher, e ser bênção para os seus amigos. E nesse final de semana agora, está ocorrendo a BGS, que é a Brasil Game Show, é a maior feira de games. É muito legal se os pais pudessem, já que os filhos passam tantas horas jogando, ir lá, falar com as pessoas que são produtoras, ou os jogadores, ou os famosos, ou os profissionais, tirar suas dúvidas com essas pessoas. Dúvidas que eu digo sobre a parte técnica, sobre a parte do jogo, sobre a parte da criação, não a parte espiritual. A parte espiritual você conversa com o pastor e comigo, que eu vou ter um prazer enorme em ajudar. Bom, muito bem. Estamos então aqui encerrando essa parte aqui, esse estudo bíblico, que foi bate-papo, na verdade, mas foi um estudo no sentido de mostrar para você biblicamente, ou as bases bíblicas, em relação aos jogos que estão aí. Não deu tempo de citar textos bíblicos, nós podemos colocar também no comentário, ou quem sabe aqui dando rodapé, colocar algumas coisas, porque para vocês entenderem que a palavra de Deus, realmente, ela tem a solução para tudo. E voltando só citando o Salmo 119, diz assim, né? Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a palavra de Deus, tá bom? Então, nossos jovens, eles podem ter uma vida saudável em Cristo, ter diversão, ter uma vida assim descontraída, mas também com muito temor ao Senhor, e aproveitando toda a sua liberdade para servir ao Senhor, e toda essa busca da fascinação, essa busca de buscar algo assim, o extraordinário, é o reino de Deus. Aleluia. É fascinante. O reino de Deus é insubstituível. Insubstituível. Depois o Victor vai falar também a experiência de expulsar demônio, como que é legal. De curar um enfermo, de curar um paralítico. Isso é sensacional. Ficar dando um burro no cara da telinha ali, gente, isso já era, tá? Você vai dar burro na cara do inimigo, de verdade, tirando ele libertando os drogados, libertando as pessoas que estão oprimidas. Isso é guerra. Isso vale a pena. Isso é mais do que videogame. Isso é guerra real e Deus quer te levar a isso. Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.